quando as rosas, a flor nacional do Império Berg, e o orgulho da propriedade Herhardit, atingiam seu pleno florescimento, e o verão chegou trazendo de volta o Duque Herhardit à propriedade, os criados se viram mais ocupados do que nunca. Com inúmeros convidados chegando na mansão, foram feitos preparativos para diversas festas e confraternizações, além de outros compromissos sociais. O trabalho árduo era essencial para preservar a dignidade de seu senhor. Em Berg, a segunda família nobre de maior prestígio, logo após os Herhardit, eram os Brandt. Por isso, eles recebiam o tratamento mais atencioso durante suas visitas. A principal razão pela qual os Brandt visitavam a mansão, era o pretexto de visitar alguns parentes durante o verão. No entanto, não era segredo, que Claudine von Brandt, a única filha do conde, visitava Arves com outro propósito. Em meio à atmosfera familiar, o Duque Herhardit dirigiu-se ao encontro de sua futura noiva. Claudine cumprimentou Matias com elegância, e ele retribuiu a saudação de forma igualmente formal. Os dois trocaram sorrisos graciosos. Antes de anunciar o noivado, houve uma negociação entre as duas famílias, resultando em um acordo amigável. O propósito era claro, e nenhuma das partes tentou esconder a verdade, especialmente Claudine. O chá da tarde foi servido na estufa de vidro, anexada aos fundos da mansão. Claudine comentou que a cada visita, nunca deixava de se surpreender com a beleza do lugar. Parecia que a duquesa Elice havia trazido o próprio céu para ali. A duquesa, por sua vez, respondeu que cuidava da estufa há muitos anos, e aguardava ansiosamente o dia em que passaria essa responsabilidade para uma anfitriã que valorizasse verdadeiramente o local. Os pais de Claudine lançaram olhares felizes e orgulhosos para a filha, enquanto ela apenas sorriu timidamente. A duquesa então pediu a Matias que mostrasse a Claudine o paraíso de Arves, enquanto ela ainda tinha muito a tratar com os Brandt. Era o início de negócios em maior escala entre as duas famílias. Matias se levantou e caminhou em direção à sua futura noiva. Ao se aproximar, estendeu a mão para Lady Claudine, que delicadamente pousou suas mãos, cobertas por luvas de renda, sobre as dele. O toque suave e a pele clara de Claudine trouxeram à memória de Matias, por um instante fugaz, a imagem de uma mão coberta de poeira e sangue. A lembrança desapareceu tão rápido quanto surgiu. E ele voltou sua atenção novamente para Claudine Brandt. Em Claudine, não restava nenhum vestígio da jovem prima que Matias conhecera. Ela havia crescido e se tornado uma dama perfeita. Da mesma forma, Matias tratava Claudine com formalidade e respeito, como se estivesse conhecendo uma nobre pela primeira vez. Nada ali era novo para nenhum dos dois. Embora não fossem íntimos ou próximos, tinham passado tempo suficiente juntos para compreender o que realmente os unia. Matias von Herhardit e Claudine von Brandt. Eles sabiam, sem dúvidas, o quão profundamente nobres eram até a medula. Havia também uma razão grande e clara, para que ambos se escolhessem para esse casamento político. Chore, melhor ainda se implorar. O chorear claro dos pássaros dissipava o clima lânguido daquela tarde. Claudine elogiava o quão adoráveis eram as aves da estufa, fascinada pelos pássaros coloridos que voavam ao redor. Um deles pousou delicadamente em seus dedos, arrancando um sorriso de seus lábios. Os pássaros pareciam seguir as pessoas com naturalidade, e ela ficou curiosa sobre o segredo por trás de seu bom comportamento. Matias, observando a cena, acenou para o tratador, que se aproximou de Lady Claudine para satisfazer sua curiosidade.
O homem explicou que o segredo era cortar as asas das aves. Claudine, surpresa, perguntou se isso não os machucaria. O velho tratador explicou que apenas cortava parte das penas, de forma que não causava dor aos pássaros, e se ofereceu para mostrar, caso ela quisesse ver. Ela então olhou para o duque, e perguntou se ele se importaria se ela visse. Matias, respeitando seu desejo, concordou. O tratador os conduziu até uma grande gaiola ao final da estufa, após receber de bom grado a permissão de Matias. Dentro da jaula, havia pássaros cujas asas ainda não haviam sido aparadas. Com cuidado, ele pegou um pássaro amarelo nas mãos, o que imediatamente chamou a atenção de Matias. Curioso, ele perguntou que espécie de pássaro era aquele, enquanto o observava atentamente. O tratador, respeitoso, respondeu à sua graça que se tratava de um canário, uma ave conhecida por seu canto melodioso. Com delicadeza, o tratador esticou as asas do canário, e cobriu seus olhos com um pequeno lenço, explicando enquanto pegava uma tesoura de aparador. Ele mencionou que o canário, como ainda não havia sido tocado por mãos humanas, era naturalmente vigilante e desconfiado. No entanto, ao cortar as pontas de suas duas asas, ele perderia a capacidade de voar longas distâncias, e assim, não poderia escapar. Isso o tornaria mais dócil e fácil de lidar. Claudine perguntou se realmente era necessário cortar as asas. O ancião moveu a lâmina da tesoura, e as penas finas do canário se espalharam pela mesa de trabalho, enquanto ele explicava que pássaros que voam livremente não podem ser domesticados. E acrescentou que isso era algo positivo, pois se eles pudessem voar para longe, poderiam se aventurar em lugares perigosos, e assim, o corte evitava que se perdessem ou se machucassem. O tratador terminou sua tarefa e soltou o pássaro. O canário bateu as asas desesperadamente, mas não conseguiu voar muito longe, caindo lentamente. Como se não pudesse acreditar que não podia mais voar, o pássaro tentou bater as asas várias vezes, mas o resultado era sempre o mesmo. Ele olhou para a ponta do sapato de Matias, se inclinando para encará-lo. O duque então estendeu a mão, e pegou o pássaro amarelo. O canário, preso nas mãos de Matias, começou a se debater e gorjear, mas o som, mais parecia um grito do que uma melodia. O tratador então, pegou o pássaro de volta, e explicou que eles não se domesticavam imediatamente. Levavam um tempo para se acostumarem com as asas cortadas. O tratador acariciou suavemente o pássaro para acalmá-lo, e então, perguntou a Claudine se ela gostaria de tentar cortar um. Claudine, respeitosamente, recusou, alegando que estava satisfeita em apenas observar, e agradeceu ao tratador por esclarecer sua curiosidade. Ela tomou a iniciativa desta vez, oferecendo sua mão primeiro, e sugeriu que voltassem para a mesa de chá. Enquanto observava as mãos enluvadas de Lady Claudine, a memória de Matias mais uma vez, retornou à imagem da mão escultural que ele conhecia, agora suja de poeira e sangue. Mas logo desapareceu. Antes de sair da área com Claudine, Matias fez um pedido espontâneo ao velho. Ele pediu ao tratador que o levasse ao seu quarto, deixando o homem confuso com o pedido repentino. Matias então apontou para a ave com os olhos. Ele queria o pássaro. Era o seu canário. Sob o calor escaldante do verão, Leila colhia framboesas na floresta, enquanto suas lembranças recentes voltavam ao dia em que levou flores para a mansão do duque. Uma das criadas havia agradecido a Leila por ter levado todas aquelas flores, apesar do esforço que aquilo exigiu. Leila respondeu que estava tudo bem, mas a curiosidade a fez perguntar se a mansão receberia visitas. A criada confirmou que a família do Conde Brandt estava a caminho de Arves. Então, Leila pensou: Claudine virá este ano. Sempre que o duque estava presente, a senhorita Claudine também estava. A criada se aproximou de Leila, abaixando o tom de voz para compartilhar a fofoca. O duque e Lady Claudine ficariam noivos em breve. Ela comentou que sempre se perguntou quem seria a grande dama que se casaria com o duque, e que aparentemente, todo o esforço da Condessa Brandt, que visitava a mansão todos os anos, havia dado resultado.
Leila observava a mansão Herhardit ao longe. Mesmo após o retorno do Duque, o bosque ao redor permanecia silencioso. Ele estava prestes a ficar noivo. Com o calor insuportável, Leila decidiu apressar a colheita, antes que o Duque chegasse à floresta, ou que Lady Claudine a chamasse. Quando não havia convidados na mansão, Matias costumava se refugiar no anexo. O mordomo Hessen o avisou de que todas as suas necessidades já estavam organizadas em outro local, e que à tarde haveria uma reunião com a diretoria. O carro estaria pronto para levá-lo a tempo. Matias acenou em concordância, antes de se dirigir ao anexo. Ele tinha um apreço especial pelo rio Shooter e pela floresta de árvores, tanto que transformou a casa de barcos em seu refúgio pessoal. Nem sua mãe, nem sua avó, costumavam passear à beira do rio. E isso fazia do anexo o seu próprio mundo privado. Quando sua agenda estava livre, Matias se retirava para esse lugar, onde podia observar a paisagem tranquila, ler um livro, ou até tirar uma soneca para aliviar o tédio. O anexo oferecia o conforto perfeito, para que ele fizesse o que quisesse. Naquele momento, Matias deixou seu livro de lado e caminhou até o rio Shooter, removendo o roupão. Entre todas as suas atividades relaxantes, sua favorita era mergulhar nas águas do rio. O som das folhas farfalhando e o canto dos pássaros, escondidos entre os galhos verdes das árvores, misturavam-se ao vento que passava suavemente por entre eles. A história do noivado de Matias parecia se dissolver na serenidade do rio Shooter. Os dias de comoção e preparativos pareciam distantes, despedaçados em pequenos fragmentos pela tranquilidade ao redor. As negociações para o casamento, entre as famílias Herhardit e Brandt, estavam indo melhor do que o esperado. O noivado duraria cerca de 1 ano. Antes do final deste verão, o compromisso entre Matias e Claudine seria anunciado ao mundo, já que ele havia conquistado toda a honra que merecia como Duque Herhardit. Por isso, ele não precisaria permanecer como oficial militar por muito mais tempo. Depois de servir 1 ou 2 anos como oficial imperial, Matias planejava focar nos negócios da família após o casamento. E como sempre foi, sua vida seguiria seu curso, fluindo suavemente como um rio. Pelo menos, era o que ele pensava. Leila, sentada no galho robusto de uma árvore à beira do rio, lia uma sessão de romance em série de mistério no jornal, quando de repente parou, surpresa, ao avistar a figura de um homem nu, flutuando nas águas do rio Shooter. Com a distração, deixou o jornal cair. O movimento chamou a atenção do Duque, que ergueu o olhar, e notou a jovem sentada nos galhos da árvore. Leila, atordoada com o que via, nem percebeu que já havia deixado todo o jornal cair. Como sua visão não era das melhores, esfregou os olhos, incerta se estava enxergando direito. O que era aquilo? Mas a silhueta que emergia da água desta vez era inconfundivelmente humana. E era um homem. Sem dúvida, era o Duque Herhardit. Sem o menor esforço para esconder seu corpo nu, ele continuava flutuando no rio. Leila cobriu os olhos instintivamente, mas, sem realmente conseguir parar de espiar, pensou indignada. O que diabos o Duque Herhardit estava fazendo ali de maneira tão indecente? O Duque sustentou o olhar de Leila, e o desespero tomou conta dela. Devia fechar os olhos e esperar que ele simplesmente fosse embora. Mas, para sua completa aflição, Matias começou a nadar em sua direção, aproximando-se cada vez mais da margem. Exatamente onde ela estava. Leila entrou em pânico. Ele deveria ir para o outro lado. Porque, em nome de tudo, estava vindo até ela. Não chegue perto, disse ela, apavorada. O desespero cresceu conforme ele continuava nadando sem hesitar. Leila começou a gritar, ordenando que ele não se aproximasse. Então, sem pensar 2 vezes, desceu do carvalho às pressas.
sua voz ainda carregada de pânico enquanto corria pela floresta. Neste momento, Caio viu Leila correndo e gritando em sua direção. Ele já estava indo procurá-la, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela esbarrou nele com força. Ele rapidamente a segurou para que não caísse. Perplexo, perguntou se ela estava bem, e por que estava correndo daquele jeito. Ofegante, Leila segurou sua manga, e desesperada, perguntou o que deveria fazer. Preocupado, Caio quis saber o que havia acontecido, se algo tinha ocorrido na floresta, se ela tinha encontrado um animal selvagem. Com a alma quase saindo do corpo, Leila negou, e murmurou que um animal selvagem teria sido muito melhor. Isso deixou Caio ainda mais aflito. Então o que aconteceu? Ela viu uma fera? Um fantasma? O rosto de Leila ficou vermelho, mas seus lábios não conseguiam pronunciar mais nada. Ela apenas pensou que era algo muito mais assustador do que uma fera ou um fantasma. Caio se lembrou de que ela havia dito que iria pegar framboesas naquele dia, e nesse instante, Leila também se recordou das framboesas. Embora ele não tivesse entendido nada do que ela falava antes, ofereceu-se para acompanhá-la na busca pelas frutas. Porém, Leila recusou, dizendo que não poderia ir, o que deixou Caio ainda mais curioso, querendo saber o motivo. Ela gritou com ele, afirmando que simplesmente não queria ir, e se virou para ir embora, deixando Caio sem saber como reagir. Matias se aproximou da árvore, onde Leila havia despejado todos os seus pertences antes de fugir. Ele examinou os rastros deixados por ela, e verificou a cesta repleta de framboesas, perguntando-se se ela pretendia se livrar de todas as framboesas da floresta de árvores. Em seguida, Matias olhou para o imponente carvalho, e percebeu que aquela era a mesma árvore, em que alguns anos atrás, quase atirou naquela garotinha. Ao se recordar desse momento, Matias sorriu. Não lhe diga que ela ainda subia em árvores para se divertir. Depois de economizar o suficiente para comprar um par de óculos, Leila pedalou até o centro da cidade. Enquanto experimentava os óculos, o oculista perguntou se ela estava conseguindo enxergar bem. Leila respondeu que parecia ter entrado em um mundo totalmente novo. O oculista sorriu, e comentou que entendia, pois a visão dela era realmente muito fraca, então fazia sentido essa sensação. E que provavelmente, ela havia passado por momentos desconfortáveis. Leila explicou que não era tão ruim, exceto quando precisava ler livros. Sentia-se orgulhosa por finalmente ter conseguido seus óculos por seus próprios esforços. Ela refletiu sobre sua gratidão e o amor pelos frutos silvestres da floresta de árvores, além de se parabenizar pelas longas horas dedicadas a mexer geleia de framboesa no calor escaldante do fogão. Após se despedir do oculista, Leila saiu para o mundo exterior, que agora parecia tão cristalino quanto nunca antes. Porém, por que ainda era assombrada por essas lembranças terríveis em momentos tão felizes? Era frustrante, especialmente naquele dia, em que finalmente havia conseguido seus óculos. Leila se lembrou do dia em que, por acidente, viu o Duque no rio. Como ele podia nadar nu, mesmo que fosse em sua própria propriedade? E ainda por cima em plena luz do dia. E se alguém o visse? Tentando afastar a memória perturbadora de sua mente, Leila concluiu que seria melhor evitar a beira do rio, até que o Duque deixasse a propriedade. Era uma pena não poder ir ao seu lugar favorito por um tempo, mas pelo menos, não correria o risco de encontrá-lo novamente. Uma voz familiar chamou por Leila, arrancando-a de seus pensamentos. Sem dúvida, aquela voz era de Lady Claudine. Ao se virar, Leila se deparou inesperadamente com o Duque Erhardit, o homem que havia acabado de perturbar sua mente apenas alguns instantes atrás. Agora, com sua visão nítida, Leila tinha uma clara imagem do homem à sua frente. Ela desviou o olhar abruptamente para Claudine, que estava ao lado dele. Claudine a cumprimentou, comentando que fazia muito tempo, desde a última vez que se viram. Leila, com gentileza,
prestou seus respeitos, cumprimentando-os com uma reverência. Claudine examinou Leila com atenção, pensando que no tempo em que estiveram afastadas, a jovem havia se tornado uma mulher. Lady Claudine mencionou que quase não a reconheceu por causa dos óculos, e perguntou se estava tudo bem. Leila respondeu educadamente que sim. Claudine se aproximou de Leila, e comentou que eles estavam a caminho de tomar chá, em um hotel próximo dali, convidando-a para acompanhá-los. O convite repentino deixou Leila confusa. Claudine explicou que fazia tempo desde a última vez que se encontraram, e seria agradável passarem um tempo juntas. Virando-se para o Duque Erhardit, perguntou se ele concordava, ao que ele prontamente deu sua aprovação. Como sempre, a resposta de Leila pouco importava, Claudine já havia decidido. E assim, sem alternativa, Leila seguiu com eles. Ao chegarem ao terraço do hotel, Leila estava ansiosa para que aquilo não se prolongasse. Ela precisava encontrar Caio no centro da cidade, mas por sorte, ainda tinha algum tempo de sobra. Ela se perguntava por que diabos Claudine a havia convidado, já que provavelmente não teriam muito o que conversar. Leila não entendia, mas decidiu que não se questionaria mais. Situações como essa, onde ela estava fisicamente presente, mas precisava agir como se não estivesse, sempre foram assim, desde seus 12 anos. E hoje, não era diferente. Ela sabia que só lhe restava aceitar. No entanto, agora, com os novos óculos, Leila podia ver o Duque sentado à sua frente com clareza. Aqueles olhos. Na infância, ao ver os olhos azuis e frios do Duque, Leila, ingenuamente, achava que eles poderiam fazê-la chorar. Mas agora, ela sentia muito, muito desconfortável. Apesar da promessa de nunca mais se encontrarem, ali estavam eles, sentados frente a frente. Mas, por que parecia que ela era a única a se sentir desconfortável? O Duque não sentia vergonha do que aconteceu naquele dia? Afinal, a pessoa que foi vista nua, não deveria estar mais constrangida do que quem a viu? Era difícil negar, que para o povo aristocrático, plebeus e criados não passavam de meros móveis ou pinturas. Se seguisse essa lógica, ninguém deveria se sentir envergonhado de estar nu, diante de um móvel. E por sua vez, não havia móveis que se chocassem ao ver uma pessoa despida. Então, Leila concluiu que agora em diante, ela seria como um móvel. E móveis não pensam. Enquanto colocava sua xícara de chá no pires, Claudine perguntou a Leila sobre suas aulas, querendo saber se ela estava gostando. Leila, educadamente, respondeu apenas com um curto sim senhorita. Lady Brand, no entanto, continuou com suas perguntas. Ela sabia que Leila se formaria no próximo ano, e perguntou o que ela pretendia fazer após a formatura. Leila explicou que planejava se matricular em um programa, para obter um certificado de ensino e se tornar professora. Lady Brand comentou que esse era um objetivo admirável, e considerava que seria algo adequado para Leila. Em seguida, dirigiu-se ao Duque, perguntando se ele concordava. Sentindo o foco mudar, Leila olhou para Matias, que a observava, e ele assentiu em concordância. Desconfortável, ela abaixou o olhar, desviando dos olhos do Duque. A presença de Leila logo desapareceu novamente, quando o foco da conversa mudou. Cansada de ficar sentada em silêncio, ela pediu licença ao Duque e a Claudine, explicando que precisava cometer o ato indelicado de sair primeiro, pois havia prometido encontrar-se com um amigo em breve. Claudine sorriu, concedendo sua permissão, e comentou que foi um grande prazer revê-la. Com uma reverência educada, Leila se despediu dos dois, e apressou-se a sair do hotel. Matias observou o lugar que ela havia acabado de desocupar, notando que ela se foi, sem sequer tocar na xícara de chá, que estava à sua frente. Enquanto compartilhavam sanduíches, Caio, em um tom travesso, elogiava Leila por ter alcançado seu objetivo após colher frutas e preparar geleias. Ela pediu para que ele não a provocasse, e perguntou por que ele estava sorrindo tanto, se era tão estranho assim ela estar usando óculos. Ele explicou que ainda estava se acostumando com a mudança. Ele começou a brincar com os óculos de Leila, levantando-os levemente, e comentando que os olhos dela pareciam pequenos, como os de um ratinho.
Leila perdeu a paciência, e agarrou Caio pelo colarinho, pedindo para que ele parasse com aquilo. Ele concordou, e disse que quando ela estava brava, lembrava o tio Bill. Em seguida, ele sugeriu que continuassem comendo, mencionando que estava com fome depois de ter jogado tênis. Caio então ofereceu um refresco para Leila. Enquanto isso, o tráfego na estrada fez com que o carro de Matias ficasse preso no trânsito, por causa de uma carruagem que bloqueava a passagem. Ele olhou casualmente pela janela do passageiro, quando notou Leila Llewellyn na praça. Ela estava acompanhada do amigo, com quem havia combinado de se encontrar, Caio Etman, que Matias reconheceu como o filho do médico da família. Involuntariamente, ele se lembrou das memórias da hora do chá. Quando Leila Llewellyn sequer tocou em sua xícara. Ela apenas ficou sentada com as mãos pousadas sobre os joelhos, e tudo o que fez foi sair silenciosamente. Ela parecia nervosa, com uma expressão clara de desconforto, como se ela estivesse querendo fugir dele. Enquanto ele estava absorto em seus pensamentos, o carro já havia passado pela estrada Platanos, que levava à propriedade de Arves. O veículo seguia pela mesma estrada, onde Leila havia caído da bicicleta. Mas, ela se foi. Apenas para ver aquele garoto. Porque ela queria ir até ele. Ela o deixou. Para ir até aquele garoto. Na mansão Herhardit, a Condessa Brandt observava o jardim pela janela, quando uma ruga surgiu em sua testa, ao notar a jovem de óculos ajudando o jardineiro a organizar o jardim de rosas. Ela perguntou à sua filha Claudine se aquela era a menina órfã que o jardineiro estava criando. Claudine respondeu diretamente, confirmando que sim, era Leila, e acrescentou que ela era uma bela jovem, e acreditava que com o tempo, ficaria ainda mais bonita, à medida que envelhecesse. A condessa voltou sua atenção para a filha, e perguntou se aquilo não a incomodava. Claudine, no entanto, sabia que era impossível não se sentir incomodada. Ela reconhecia que Leila sempre foi bonita, mas ao reencontrá-la depois de tanto tempo, percebeu que a jovem havia superado todas as suas expectativas. Leila era uma mulher de Lovita, com um corpo excepcionalmente pequeno e traços delicados, mas incrivelmente atraentes. Seus olhos verdes, repletos de mistério, e sua pele clara e uniforme, a destacavam. Foi por isso, que de repente, Claudine sugeriu que Leila os acompanhasse para tomar chá no hotel. Ela estava curiosa. Que tipo de reação o Duque Herhardit teria, ao ver uma mulher tão bonita, crescendo em sua propriedade? E ele? Correspondeu exatamente às suas expectativas. Um interesse moderado, combinado com uma indiferença calculada, mantendo a perfeita dignidade. Voltando à conversa, Claudine sabia exatamente com o que sua mãe estava preocupada, mas não queria prolongar o assunto. No entanto, a condessa, insatisfeita com as respostas solenes de sua filha, afirmou que ela era muito jovem para compreender os pensamentos dos homens, acrescentando que se estivesse em seu lugar. Mas Claudine a interrompeu, dizendo que não poderia simplesmente afastar todas as mulheres bonitas do mundo, para evitar que o Duque Herhardit as visse. Além disso, como sua mãe havia dito, ela ainda era jovem e não tinha muita experiência com os homens. No entanto, estava consciente de que até mesmo os homens mais respeitáveis, frequentemente tinham uma ou duas amantes, o que deixou sua mãe profundamente indignada com suas palavras. Talvez ele também se deixasse levar pelo desejo por uma bela mulher, assim como o pai de Claudine. E como tantos outros homens. No entanto, para Claudine, homens que sabiam manter uma amante em seu devido lugar, eram inofensivos. Os verdadeiros problemas surgiam com aqueles que tratavam a amante como sua esposa. E Claudine tinha plena convicção de que Matias von Herhardit pertencia à primeira categoria. Um chefe de família que jamais abandonaria seus deveres por causa de uma mulher sedutora. Continuando a conversa com sua mãe, Claudine afirmou que esperava que isso nunca acontecesse, mas, se o Duque precisasse ter uma amante, ela se sentiria mais tranquila com alguém como Leila.
Uma mulher que poderia controlar, que estaria sob seu domínio, e jamais ousaria ameaçar sua posição. A condessa ficou chocada com as palavras da filha, incapaz de acreditar que Claudine fosse capaz de dizer algo tão ousado e calculista. A saúde de sua mãe sempre foi frágil, marcada por uma série de abortos espontâneos, antes de finalmente conseguir lhe dar à luz. Enquanto a condessa expressava sua preocupação em manter uma garota como Leila longe de Matias, Claudine refletia sobre o complexo de inferioridade que sua mãe carregava. Ela sempre viveu com o medo constante de perder o amor de seu marido, por não ter conseguido lhe dar um sucessor homem. O temor de que, um dia, uma mulher jovem e bonita pudesse aparecer, dar à luz um filho, e lhe tirar tudo, ainda a assombrava. Claudine sentia pena de uma mãe que vivia assim, presa a esses medos. A condessa, ainda agitada, questionava se deveria conversar com a duquesa Herhardit sobre Leila. Claudine, cansada desse tipo de preocupação, apenas respondeu com frieza, afirmando que mesmo que o duque Herhardit se interessasse por aquela linda e humilde garota, que diferença faria? Leila seria apenas uma amante. Sua mãe, indignada, a repreendeu, afirmando que Claudine não entendia nada sobre o amor, e o quanto ele tornava as pessoas imprudentes. Claudine pensou. Amor? Ela havia feito uma promessa a si mesma, quando viu sua mãe chorar por causa do amor. Jamais viveria daquela forma. O que Claudine buscava não era um amor que se extinguisse quando perdesse seu vigor, mas um casamento perfeito, capaz de proteger sua dignidade. Com esse pensamento, ela continuava meticulosamente a bordar, e lindas rosas floresciam de seus dedos habilidosos, refletindo a perfeição que almejava em sua própria vida. Matias estava em seus aposentos, diante da janela que dava vista para os jardins, enquanto seu belo canário sobrevoava pelo quarto. O pássaro pousou em seu dedo, chiureando suavemente, como se estivesse contando sobre seu dia. O duque o observou por um longo tempo, fascinado pelo fato de que uma criatura tão pequena pudesse cantar tão lindamente. Seus olhos então se voltaram para a janela, e sua atenção foi atraída para outro pássaro encantador nos jardins da mansão. Leila Llewellyn. Caio chegou à cabana de tio Bill, chamando por Leila, mas a casa estava vazia. Ele imaginou que ela devia ter ido ajudar o tio no jardim. Como ela provavelmente voltaria em breve, decidiu esperar por ela na varanda. Enquanto aguardava, sorriu ao recordar o semblante de Leila com os óculos. A futura senhora Etman era bonita até de óculos. Ele se lembrou daquele dia, com Leila na traseira da bicicleta. Ela se ofereceu para pagar o sorvete, já que ele havia comprado os sanduíches, mas ele não queria que ela se preocupasse com isso. Na verdade, ele havia deixado sua bicicleta em casa propositalmente, para que pudessem voltar juntos na bicicleta dela. Sentiu quando ela agarrou levemente sua camisa para se apoiar, e naquele momento, ele só desejou que ela segurasse um pouco mais forte. De repente, a voz de Leila invadiu seus pensamentos, dizendo que compraria o sorvete de qualquer maneira. Caio sorriu, sentindo um impulso de se confessar, mas prometeu para si mesmo que não seria impaciente, e aguardaria o momento certo. Quando Leila voltou com as 2 casquinhas de sorvete de baunilha nas mãos, Caio sentiu sua determinação inabalável derreter diante dela. Seu coração batia forte, como se fosse explodir com um simples toque dos dedos dela. O calor subia por todo o seu corpo. E às vezes, ele tinha sonhos que o faziam se sentir culpado. Mas o que tornava esse sentimento tão difícil de suportar, era a ideia de que um dia, alguém poderia aparecer de repente e levar Leila embora. Uma ansiedade que beirava o medo, tomava conta dele. Se esse fosse o caso, então não seria melhor pelo menos, fazer uma confissão imprudente? A voz de Leila chamando Caio o fez sair de seus pensamentos. Quando ele viu o chamativo chapéu de palha, ricamente decorado com flores artificiais protegendo o lindo rosto de Leila, ele não conseguiu conter a risada. Apontando para ela, perguntou, por que ela estava usando um chapéu tão cafona. Tanto Leila quanto Bill olharam ferozmente. E Caio continuava rindo,
com o estômago doendo de tanto rir, ainda em dúvida se ela realmente teve a coragem de comprar um chapéu tão brega. Fazendo uma careta, Leila gritou que o chapéu era um presente do tio Bill, que se juntou a ela na retaliação, erguendo a sua pá, para Caio. Rapidamente, ele mudou de opinião, e agora que estava dando uma boa olhada no chapéu, não pôde deixar de dizer, com um sorriso travesso, que uau, como era bonito. E que tio Bill realmente tinha bom gosto. Após preparar o almoço e arrumar a mesa, Leila sugeriu que era hora de comer. Caio, ainda sem jeito e arrependido, concordou, refletindo que mesmo depois de ter zombado do chapéu, eles ainda estavam lhe oferecendo comida. Depois do almoço, Leila estava sentada na varanda, desfrutando de alguns biscoitos enquanto lia um livro. Caio se aproximou, curioso para saber se ela ainda estava chateada com ele. Ela confirmou que sim, e ele imediatamente começou a implorar por perdão, dizendo que nunca teria agido daquela forma se soubesse. Intrigado, ele perguntou por que o tio Bill havia comprado o chapéu como presente para ela. Leila respondeu que havia pedido ao tio. Isso surpreendeu, pois Leila nunca foi de pedir nada. Ela então explicou que o tio ficou chateado porque ela não o avisou, que pretendia comprar óculos caros com o próprio dinheiro. Quando ela voltou ao chalé usando os óculos, o tio ficou estupefato e comentou que se ela estava com problemas de visão, deveria ter lhe contado antes. Como ela pôde não dizer uma palavra? Será que ele não era digno de confiança para ela? Leila, frustrada, tentou explicar que não era nada disso. Ela apenas não queria sobrecarregá-lo, já que estava em dívida com ele durante todo esse tempo, e por isso tentou resolver a situação por conta própria. Tio Bill, que nunca ficou com raiva de Leila antes, tinha os olhos tão tristes que não importava o que ela dissesse. E Caio não fazia ideia de como o relacionamento deles havia ficado estranho depois disso. Bill estava mal-humorado e se recusava a falar, deixando Leila sem saber o que fazer. O chapéu foi a solução que ela encontrou no final. Ela pediu que ele lhe comprasse um chapéu muito, muito bonito. E então, ele lhe comprou aquele chapéu. Ele mesmo escolheu, embora um certo alguém tivesse rido por ser brega. Envergonhado, Caio disse que ela deveria ter lhe dito isso antes. Agora, ele se sentia um idiota por ter zombado daquele presente. Mas Leila justificou que ele nem sequer lhe deu a chance de falar, pois assim que viu o chapéu, começou a rir imediatamente. Para tio Bill, as flores eram as coisas mais lindas do mundo. Um chapéu cheio de flores era o mais bonito que ele poderia escolher. Um homem áspero como tio Bill entrou sozinho em uma loja de roupas femininas, apenas para presentear Leila. Ela sabia que aquilo exigia muito amor. Então, para ela, aquele era o chapéu mais bonito e adorável do mundo. E pediu a Caio para nunca mais tirar sarro. E o garoto concordou prontamente. Bill abriu a porta, prestes a sair, e não parecia muito contente por Caio ainda estar em sua casa. Leila, afetuosamente, foi cumprimentá-lo, enquanto ele avisava que estava indo até a cidade. O homem que amasse Leila Llewellyn teria que aceitar o destino de ser o segundo lugar. Para Leila, a pessoa número 1 sempre seria tio Bill. O sorriso de Caio irradiava em direção a Leila. Mas ele não podia deixar de se sentir excluído. Sabia que isso era algo natural, mas não conseguia evitar sentir um pouco de ciúmes. Algum tempo depois, Leila estava completamente absorta em seu livro. Caio se arrependeu de ter emprestado o livro para ela, pois em sua concentração na leitura, Leila não deu nenhuma olhada para ele. O foco dela estava inteiramente em descobrir quem era o culpado na história, sempre ansiosa pela próxima página. Ele fingiu estar lendo, mas espiava ela em segredo. Leila talvez não soubesse, mas ele sabia. Como seu rosto ficava encantador quando ela se concentrava na leitura. E como ela ficava linda enquanto comia biscoitos. Seu coração batia forte. E no momento em que ele chamou sua atenção, Leila se assustou com o visitante inesperado. Caio virou a cabeça, seguindo o olhar de Leila.
o som de ferraduras se aproximou. O Duque parou seu cavalo em frente ao parapeito da varanda, trajando seu uniforme equestre, e seu olhar passou por Caio e Leila. Os dois se aproximaram do Duque, e Caio o cumprimentou. Leila achava que aquele não era o melhor momento para ele estar ali, tentando limpar as migalhas de biscoito de sua boca. Enquanto resmungava baixinho, Caio cutucou o braço de Leila, e sussurrou para ela parar, pois já não estava mais suja. O lindo Duque observou a cena com um olhar de puro desprezo. Em seguida, ele perguntou onde estava o Sr. Hammer, e Leila respondeu que seu tio havia ido à cidade por um tempo, questionando se havia algo errado. O Duque pediu então, que a senhorita Llewellyn fizesse o favor de levar as rosas para ele, em nome do Sr. Bill. Leila parecia um pouco insegura com o pedido, mas o Duque não aguardou uma resposta. Simplesmente declarou que ela cortasse algumas rosas com moderação, e as levasse para o seu anexo. Leila colocou o chapéu na cabeça, e Caio prontamente se ofereceu para ajudá-la em sua missão. No entanto, Leila respondeu que não era necessário. Ele disse que esperaria por ela, mas Leila pediu que ele fosse para casa. Afinal, se a Sra. Etman descobrisse que ele estava ali novamente, ficaria extremamente furiosa. Ele deveria ir estudar. Dessa forma, não a colocaria em problemas também. Na mente de Caio, ele achou um pouco estranho o Duque aparecer ali, apenas para pedir algumas rosas. Mas pensou que talvez o Duque estivesse apenas de passagem e resolveu aproveitar e parar. Tentou se convencer de que não havia nada de errado com isso. Ainda assim, por que se sentia tão estranho em relação a isso? Ele se lembrou de que não estava lidando com uma pessoa qualquer, mas com o Duque Herhardit, um nobre impecável que estava prestes a ficar noivo. Caio tinha estado muito sensível ultimamente, talvez ansioso. De alguma forma, ele estava um pouco preocupado com o fato do Duque Herhardit e Leila estarem sozinhos. No anexo do Duque, Leila apareceu com as flores que ele havia pedido. De maneira impassível, ele pediu para que ela fizesse isso novamente. Depois de alguns instantes de hesitação, Leila percebeu que suas palavras eram direcionadas a ela. Com os olhos fixos nos papéis que segurava em suas mãos, ele comentou que as cores das rosas deveriam ser menos chamativas. Então, levantando o olhar para Leila, ordenou que ela pegasse as rosas. De novo. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!